Domino Yusha capítulo 100 volume 04. NNY capítulo 100 prólogo. Capítulo 100 prólogo. Este mundo chão levemente coberto em neve. Um cenário nevado com o sol atingindo ele lindamente, como uma ilusão, tão maravilhoso. Eu queria andar alegremente por ele para sempre. Naquela hora, eu imaginei quão vasto o mundo era, contudo, teve algo que me deixou saber que eu estava errado. Apenas como se estivesse me dizendo para retornar, uma cerca subitamente apareceu diante de mim. Eu não sabia que uma cerca cercava este mundo, nem do que ela era feita. Eu voltei para olhar nela, e então isso aconteceu. A neve em que eu pisei começou a se dissolver, de volta à sua forma original, um chão feito de barro. Sem ter tempo de virar minha cabeça, uma bola de neve misturada com lama e areia atingiu meu corpo. Aquilo olhou para mim agora sujo, e eu olhei para seu sorriso sombrio. Então eu finalmente notei. O lugar em que eu estava, não era um lugar tão vasto. A cena que eu pensei que era linda não era sempre assim. O chão, levemente coberto em neve, estava agora coberto em lama e estava sorrindo para mim. Eu fugi deste oponente lamacento, jogando pedras no que a distância aumentou. Aquele lugar, aquela vila. Aquele lugar, aquele mundo. Sobre o autor da postagem. NNY capítulo 101 A bravata do aventureiro. Capítulo 101 A bravata do aventureiro. Na pensão em Datlas, os sinos do meio-dia da igreja soaram lá fora. Uma noite se passou, 2 noites se passaram, mas o Goshujin-sama não acordou. Depois do negócio todo, Goshujin-sama dependeu mais da gente. Então Churia e eu nos revezamos cuidando das necessidades do Goshujin-sama. Goshujin-sama. Goshujin-sama estava deitado na cama, e eu toquei suas bochechas. Ainda haviam feridas fechadas em suas bochechas. Comparado com quando ele havia caído, a cor de seu rosto havia melhorado. A primeira noite ele parecia realmente mal, mas depois que o tempo se passou, a cor de seu rosto melhorou levemente. Parecia que ele abriria seus olhos a qualquer momento, no que sua quieta respiração ecoou no quarto. Você está bem, bem, bem. A batida do coração dele parecia ter ficado mais suave, como se ele estivesse ouvindo minhas palavras. Eu realmente odiava isto. Sério. Era a mesma sensação de quando minha mãe morreu. Eu sabia que não havia perigo para a vida dele. Contudo, isso ainda me fez lembrar dela. Ela ficou magra, ficou mais e mais fraca, e finalmente deu seu suspiro final através de seus lábios sorridentes. Eu não pude fazer nada para ela na hora. Bem, agora também. Eu odeio não ter poder. HM. Goshujin-sama. Então, meu mestre abriu seus olhos. Meu coração parecia flutuar para minha garganta no que uma sensação de alívio inundou meu corpo ao ponto em que eu podia chorar, e eu decidi que de agora em diante, eu tenho que ficar com ele o tempo todo. Não, não tenho, quero. Como uma vingadora, eu queria passar tempo com ele. Goshujin-sama. Droga, o que há com essa cara? Eu abri meus olhos, e o rosto da Minalise estava na minha frente. Eu tinha visto ela fazer essa cara antes. Mesmo quando eu não ia morrer, ela parecia preocupada. Você está bem, Kaito? Quer uma maçã? Hey, eu te fiz uma canja. Não se queime, ok. Nissan, eu te comprei um pouco de flan e gelatina. O futon está te mantendo quente. Eu deitarei ao seu lado se você precisar de mais calor. Toda vez que eu fiquei resfriado, minha família se revezaria cuidando de mim. O rosto dela era exatamente igual aos deles. Eu fiz uma leve careta e me sentei. Goshujin-sama, bom. Você está com dor. Quer beber algo? Não se preocupe, eu acho que não importa. Quantos dias se passaram? Hoje é o terceiro dia, o sino do meio-dia acabou de tocar na igreja.
Ok, eu estou com fome. Quero comer um caldo encorpado com carne e vegetais. Como deseja, eu farei ele agora. Espero ansioso por isso, Eu disse enquanto minha nariz disparou para a porta, e não me ouviu. Contudo, porque minha nariz é tão séria sobre tudo, ao menos agora eu posso ficar sozinho. HFF, Ug. Eu fiz meu corpo se deitar lentamente na cama de novo. Meu corpo inteiro estava pesado como chumbo, e minhas juntas pareciam serem de um boneco de metal enferrujado que estava precisando de várias aplicações de óleo. Era uma sensação merda, como se o poder mágico de outra pessoa estivesse rastejando por aí dentro de mim. Sem chance, eu ainda estou amaldiçoado, não estou. A maldição da Holy Maiden, seu tipo invoca uma jura sagrada para acabar com meu uso da Sword of Immortal Sin, que é a espada mais forte da Soul Blade. Matéria me atacou, e este tipo de ataque se mostra sendo dela. A força mágica, diferente da minha própria, machuca meu corpo, e resistir à referida força causava mais dano. Não tinha como curar o dano até a magia deixar meu corpo naturalmente. Qualquer um dos efeitos era o suficiente para me espantar da primeira passagem. Vai sem dizer que é um efeito que era realmente ruim no meu eu antigo e atual. Contudo, todas essas espadas do repertório da série Mortal Sin vêm com um preço pesado. E o fato que você usaria a série Mortal Sin significa que você já está encarando uma batalha desesperada. Exaustão, o demérito da Soul Blade, e dano. Mesmo com a informação geral sobre sua posição, os ataques de todo o resto do mundo dependem apenas em enviar ondas de atacantes em você. Da verdade sobre a primeira passagem, bem, eu estou feliz que eu estou completamente selado dela. Eu acho que eu finalmente devo upar, né? Meu level nunca subiu. Sempre em 1. É óbvio que eu só posso distribuir experiência ao liberar a Soul Blade, porque a maldição neste momento está danificando seriamente meu status. Mesmo quando isso funcionou perfeitamente até agora, eu mal consigo sequer ficar consciente no meu estado atual. Não adianta. Ao menos, eu tenho que matar, ou eu não serei capaz de fazer algo difícil assim. Eu sacudi minha cabeça enquanto eu dizia isso. Não tinha como isto ser fatal nesta posição. Agora, o imperador só estava esperando eu fazer algo louco para que ele pudesse me achar. Então, os efeitos da maldição da Holy Maiden me atingiram logo depois que eu usei a Sword of Immortal Sin. Neste estado enfraquecido, com meus membros de grupo comigo. Tanto faz. Ter que lidar com isto é um pequeno preço para aquela pessoa receber o que estava vindo para ela. Esse foi o preço que todos eles estavam pagando. Eu sorri amargamente no que eu pensei nisso. Eu tinha que upar algum momento depois, mas ainda não era a hora. Era besteira jogar fora esse elemento de conseguir vingança sem um resultado assim. Minha última preocupação era que a Holy Maiden descobriria onde eu estou, mas eu tenho quase certeza que ela ainda não sabe. Não importa o que você diga, religião não é um monólito massivo. Mesmo se ela pensasse que era estranho que eu não estava em nenhum lugar próximo e tentasse me achar, ela simplesmente não podia se remover do país santo. Bem, quem liga sobre o que aconteceu? De qualquer jeito, o que acontecer com esta cidade vai decidir tudo. Se eu fosse dizer algo, era uma ação que eu teria que dizer que foi para minha própria satisfação, mas que Minaliz e Shuria começaram. 3 dias. Foi duro, mas eu tenho que comer e me mexer por aí de novo. Minha Soul Blade e Skill ainda teriam que ficar trancadas. Honestamente, mesmo que eu tentasse fazer uma skill de espada, a magia dentro do meu corpo não me deixaria me mover. Minhas mãos nem se moveriam de leve se eu tentasse mexer elas. Eu tenho que continuar resistindo a esta força mágica depressiva, também. Mas isso ainda não me impediria de me mover. Eu não devo manter aquelas 2 garotas limpando minha bunda toda hora do dia. Eu visitei o gueto no lado de fora da cidade alguns dias depois. É lá que aqueles lixos se escondiam, vendendo todo aquele ramune, num prédio no fundo daqueles guetos.
Eu não vim aqui só para beber chá, afinal, eu vim aqui para ter algo trocado. Deve ser igual como eu previ então. Diante dos meus olhos estava o sujeito encarregado do gueto. Ele tentou se fazer parecer o mais normal possível, mas ouvindo seus subordinados, eu parti para encontrá-lo. Nós terminamos de checar a propriedade. É o mesmo preço que nós tínhamos concordado. Metade da quantia para cada um. Aqui, pegue isso e vá. Um saco cheio de moedas de prata bateu na mesa com um clump. Isso era metade do dinheiro que foi conseguido depois de vender os produtos que foram roubados do Gron naquele dia. Este cara fez um contrato e me ajudou com isso. Por causa disso, nós fomos capazes de passar facilmente pelos guardas do Gron. Hey, você não consegue me enganar nem com essa cara. Mesmo se você realmente conhecer Jefei e fizer isso, isso realmente ferra comigo, certo? Você conhece o submundo, então você sabe disso tudo, certo? O cara só deu de ombros. Então cheque o que há dentro. Todo o dinheiro está dentro. Bem, de qualquer jeito, isso não importa. Eu consegui o que eu queria feito. Isso sozinho basta. Tudo isto era apenas redundante. Como eu pensei que era mais como uma taxa por todo incômodo porque passei, era legal receber algo a mais do que era necessário. É por isso que eu peguei o dinheiro e puxei o pescoço do cara para mim subitamente. Hey, você! Eu ignorei todos os subordinados dele e cochichei para ele. Este dinheiro não quer dizer nada. Eu não ligo sobre o quanto vocês cortaram para si mesmos. Mas apenas tente furar mais um contrato comigo. Eu disse fortemente na voz mais profunda que eu conseguia fazer. E eu te esmagarei assim como eu fiz com ele. Não se preocupe. Nós não queremos mexer com um monstro. O rosto do cara não mudou de cor, sem dureza, apenas suas palavras. Assim como esses caras do gueto, eles não lutarão neste caso. Então a encheção havia acabado. Bem, vendendo ou mexendo comigo, melhor que você mantenha a sua palavra. Lembre o que eu disse. O pano pelo pescoço dele se moveu com um fupno que eu soltei ele, e voltei para casa. Sobre o autor da postagem. NNY Capítulo 102, O Orfanato e as Crianças. Capítulo 102, O Orfanato e as Crianças. Fel, que dia bacana. As roupas das crianças vão secar rápido neste clima. Depois de sentir a forte luz do sol me iluminar e seu calor, eu tirei as roupas secas das crianças do varal. Depois que eu tirei a última peça do varal, eu olhei para o varal vazio. Faz 2 meses desde que meu marido morreu. Eu nunca poderia ter imaginado viver diariamente sem meu marido ao meu lado até agora. Oh! Trabalhando duro de novo pelo que vejo, Myung-san. Oh, Ilfon. A chefe feminina da firma apareceu no que elas muitas coisas como antes, no orfanato. Ela era uma amiga de infância, e quando meu marido e eu fundamos este orfanato, ela vinha nos ajudar vez ou outra. Eu me achei querendo comer sua comida de vez em quando. Diga, eu trouxe para você algumas coisas, como eu normalmente faço, então aqui. Ela sorriu claramente e abriu a mala de coisas para mim. Posso? Ouça, não precisa enrolar, quero dizer, eu não sei o que aconteceu, mas você realmente está tendo um tempo duro recentemente, né? Muitos dos comércios haviam perdido dinheiro, ao menos foi o que eu ouvi. E com este desastre, o negócio da Yulfon esteve indo para o brejo. Eu sei que ela está trabalhando feito louca para fazer as contas baterem. Oh, tudo isso? Eu não sei porquê, mas parece que já foi tudo cuidado. Contudo, Yulfon sabia que mesmo quando ela tentou tirar minha preocupação, ela ainda tinha uma sobrancelha enrugada que ela coçava preocupadamente. Eu sei que você já ouviu, Myung, mas recentemente os comércios tiveram todo o seu dinheiro desaparecendo, né? É. Ela parecia estar perdida quando ela disse comércios.
Durante o tempo de aventureiros, comércios estavam procurando comprar a Stone Leaf Blade que meu marido achou numa dungeon. Meu marido nunca quis que a espada fosse vendida. Contudo, ele morreu, e essa espada, a única coisa que retornou com ele, teve que ser vendida depois de eu ser quase ameaçada para me separar dela. A única coisa que eu consegui em troca por aquela recordação foram várias pilhas de dinheiro. Para poder proteger o orfanato que ele deixou para trás, isso era tudo o que eu podia fazer, mas só de ouvir o nome do sujeito que comprou ela fez o buraco no meu coração se alargar. Mesmo depois que os negócios do Gron desmoronaram, indiferença era tudo o que eu senti por isso. Eu não posso dizer isto muito alto, mas, de algum modo, todo o dinheiro voltou. Bem, é um pouco vergonhoso, mas foi igual quando ele desapareceu. Tinha na verdade mais dinheiro nos sacos do que quando eles desapareceram. Parece que os outros comércios tiveram a mesma coisa acontecendo. Essa é uma história bem misteriosa. Não, não, isto não acaba apenas por ser uma história misteriosa. Quero dizer, alguém entrando e saindo do meu cofre. Eu vou ficar totalmente arruinada. Yulfon deu de ombros e suspirou com um olhar de abandono total. De qualquer jeito, é isso. Ao menos agora eu posso mostrar minha cara de novo. Eu decidi ir numa viagem já que eu me sinto um pouco melhor. Você acha que você pode fazer algo que me trará de volta à vida? Eu estarei esperando lá dentro. Yulfon disse isso e entrou sozinha no prédio. Nossa, Yulfon, eu te falei que não teria problema. Eu suspirei e olhei de volta para o varal vazio de novo. Ela se sentiu melhor, então ela decidiu mostrar sua cara. Eu sei que é difícil ser a chefe do comércio, mas ainda, ela é uma amiga de infância próxima. As crianças devem estar de volta logo, então eu terei que fazer algo bom para todo mundo. Sensei. Falando do diabo. Eu podia ouvir as vozes das crianças de bem longe. No que eu me virei para elas, eu podia ver elas correndo até mim, abanando as mãos. Elas devem estar voltando depois de brincarem, agora que é próximo do meio-dia. Mion-sensei. Olha! Eu fiz um presente. Uma torta de barro para você. Não, Kelly. Uma mulher não fica feliz com algo assim. Mas... Hey, Shenfa, nós fizemos ela tão brilhante também. Kelly abriu sua boca, infeliz sobre o comentário de Shenfa. O sol pegou a mão do garoto, e a torta de barro brilhou no sol como uma moeda dourada. É. Mion-sensei é uma dama, então ela não vai gostar disso, como Shenfa disse. É por isso que garotos são estúpidos. Atrás dos dois, Tória veio correndo com seu comentário seguindo. Como Tória havia acabado de ficar mais alta, não tinha como ela ir brincar junto com um garotinho. Mesmo que ela seja jovem, ela ainda é uma mulher. Mion-sensei, se abaixe, se abaixe. Por quê? Só faça isso. Ok, ok. Tória estava escondendo algo nas suas costas e ela, incapaz de esperar, estava me puxando. Eu me abaixei como ela pediu, e Tória rapidamente riu e colocou algo na minha cabeça. Um presente para Mion-sensei. Vá, Mion-sensei parece uma princesa. Uau, sensei, você é linda. O O que é isto? Eu tirei uma coroa de flores da minha cabeça e olhei para ela. Esta coroa de flores amarelas e brancas era como uma linda tiara de um conto de fadas. É muito linda, assim como uma tiara. Eu fiz ela. Eu também. Tória e eu fizemos juntas. Mas, eu posso colocar ela de volta na sua cabeça de novo. Me deixa colocar ela de volta. Vem para baixo. Ok, então por favor. Eu coloquei um joelho no chão, e depois de arrumar um pouco a tiara, Tória colocou ela de volta na minha cabeça. Torá e Shenfa então dançaram ao redor gritando sobre quão linda ela era. HMPH.
Bem, minha torta de barro é muito boa também. Olha, veja como ela brilha. Mulheres gostam de joias e tal também, né? Nossa, você está totalmente errado, Kelly. Mulheres não gostam de coisas brilhantes, exceto joias. É por isso que essa torta de barro não rola, mas coisas que você pode vestir é o que elas gostam. Mas isso não está nem um pouco certo, né, Shenfa? Mulheres gostam de coisas bonitas que elas podem vestir é o que a mulher na recepção disse. É por isso que sua torta de barro é estúpida. Certo, Shenfa? Bem. Tori e Kelly cercaram a garota, e Shenfa gaguejou em confusão. Hey, não façam isso! Shenfa está envergonhada, certo? Eu me levantei de novo e peguei a torta de barro brilhante do Kelly na minha mão. Esta coroa de flores e esta torta de barro. Ambos me deixem feliz. Obrigada, vocês três. Depois de fazer isso, as crianças olharam umas para as outras, e então para mim. Você está feliz. Sensei, você se sente melhor. Que? As crianças disseram você se sente melhor, e então pararam nisso. Então Tória parecia falar pelas outras duas. Bem, Sensei, nós vimos você chorar de noite. É por isso que nós conversamos sobre como te fazer se sentir melhor. Então, nós pensamos que queríamos te dar algo. E então nós pensamos que você ficaria feliz. Então, você se sente melhor. As crianças olharam para mim com sorrisos cheios de expectativas. Eu abracei elas bem apertado, para não mostrar para elas que eu estava lacrimejando. Sim, muito melhor. Aí sim. Nós conseguimos. O pequeno calor que estava se sacudindo e gritando nos meus braços ainda era algo que eu havia deixado. O calor que meu marido havia deixado para trás, que eu tinha que proteger. Ainda assim, esta tiara e a torta de barro, eu nunca vi isso antes. Onde vocês aprenderam a fazer elas? O aventureiro de cabelo preto nos ensinou. E a mulher coelho e a garota com cabelo loiro. Eles têm que ser misturados juntos. Até a moça da recepção disse que aquele cara e aquelas duas garotas são problema. Ora. Eu tinha ignorado isto antes, mas eu tenho que parar a Tória de falar com a recepcionista de uma vez. Mas como não tem muito trabalho que esses órfãos podem fazer, eu pensei que eu podia ter eles trabalhando na guilda dos aventureiros, mas agora. Vocês agradeceram. Agradecemos. Eu pensei nisto enquanto ouvia a resposta deles, e preparei uma resposta adequada para eles. Mas quando Tori agradeceu o aventureiro de cabelo preto, ele começou a chorar. Mesmo quando ele se chama de aventureiro, ele é um frangote. Oh, sério. Quando Kelly e Shenfa disseram isto, Tori acenou. Mas ele estava rindo enquanto ele chorava. Quando eu disse que era estranho, ele disse é mesmo. Ele só estava tirando sarro de nós crianças, mesmo sendo um adulto, ele estava agindo rude assim. Tori estufou sua cara no que ela ficou de birra e estava irritada de um jeito fofo. Há um monte de pessoas diferentes com problemas diferentes entre os aventureiros. Mas para um cara rir enquanto chorava diante de crianças, bem, esses são alguns problemas. Rei Rápido, vem aqui. Eu ouvi a voz da Ilfon vindo do orfanato. Ela não deve ter sido capaz de esperar até eu voltar. Ah, essa é a voz da Ilfon-san. É, finalmente alguma comida boa. Depois de ouvir a voz da Ilfon, as crianças gritaram alegremente. Todas as crianças conheciam Ilfon. Quando ela vem, ela sempre traz bons ingredientes para fazer boa comida, e as crianças amavam isso. Além do mais, como o comércio da Ilfon era dona de um orquidário, as crianças iriam brincar lá depois que elas ajudavam ela com o trabalho. As crianças devem estar brincando umas com as outras hoje também. Bem, chamem as outras crianças então. Nós almoçaremos em breve. Ok. As crianças responderam alegremente e saíram correndo.
Eu voltei para a cozinha do orfanato para preparar o almoço. O que você estava fazendo demorando tanto? Eu abri a porta e vi Ilfon esperando dentro da cozinha. Todas as compras estavam enfileiradas na mesa no centro da sala. Cada uma parecia ser mais de luxo do que aquelas que ela normalmente trazia. Não precisa me apressar, eu farei o almoço, está bem. Não é isso, olha. O que? Ah, qual é? Não me diga o que. Ilfon parecia intrigada e mais exasperada que o normal. Ela parecia estar esperando que eu reagisse a algo, no que ela me puxou para o lado da cozinha. O que é isto? Me diga. Quero dizer, o que você está? Eu olhei para baixo para onde Ilfon havia me puxado, e segui o olhar dela para uma caixa levemente larga. Dentro havia uma grande soma de ouro. Contudo, não tinha tempo para eu sequer entender isso antes dela continuar. Este orfanato tem dinheiro assim. Não é como se eu não tivesse dinheiro, mas mesmo olhando para isto é o suficiente para qualquer um abrir uma nova loja com isto tudo. E esta espada. 1000. As palavras questionadoras da minha amiga de infância, bem, elas agora pareciam tão distantes. Esta espada. Tinha todo o dinheiro na caixa, e então uma espada estava de pé dentro dela. A cor verde escura, brilhante e o cabo marrom dentro de uma bainha. O cabo parecia um galho de árvore, uma espada com essa aparência especial, como que se estivesse envolvida por um galho vivo. Desde seu tempo como um aventureiro, meu marido havia me protegido com essa espada, a Stone Leaf Blade. Meu marido, sua espada. Ain. A emoção no meu peito parecia vazar, e sem pensar, eu me envolvi em lágrimas. Eu tinha decidido que eu não choraria mais, nunca mais, nunca mais. Não tinha como isto poder acontecer, mas a espada dentro dos meus braços era tão quente que eu podia sentir isso. Era como se eu estivesse sendo segurada por ele de novo. Sobre o autor da postagem. NNY capítulo 103, Aventureiro, pressa faz ovos quebrados. Capítulo 103, Aventureiro, pressa faz ovos quebrados. Uma noite totalmente preta sem uma lua. Nós estávamos todos na floresta, comendo diante de uma fogueira estalante. Xuria, pare de tentar esconder que você não está comendo seus vegetais. Gulp, que. Ma. Ela havia pego um vegetal que parecia uma berinjela dos vegetais fritos da Minalise e foi pega tentando dar ele para o Kato Neko-san comer. Xuria? De novo. Bem, eu não gosto de como gosmento parece. Nem é como um vegetal. É mais um fruto do diabo. Minalise estava visivelmente brava, mas ao mesmo tempo suprimindo uma risada, enquanto Xuria parecia preocupada e estava fazendo bico obstinadamente com seus punhos em seu queixo. Parecia que desde que nós nos juntamos, nós nunca havíamos visto Xuria comer o vegetal estilo berinjela antes. Sua textura única deve ter sido demais para ela. Quero dizer, não é como se eu não soubesse como ela se sente, mas isto é isto e aquilo é aquilo. Nossa, eu também te falei que você não pode só deixar comida de lado antes. Xuria, o que você gosta e desgosta de comer? Bem, então por que Kaito não come insetos então? Minalise, bem, todas as pessoas têm dificuldade em comer insetos. Bem, eu acho que as pessoas não morrem se elas evitarem uma ou duas coisas. Goshujin-sama, não diga coisas estúpidas e deixe ela se safar. Minha maravilhosa reação à situação deu de cara com o olhar e palavras congelantes da Minalise. É o suficiente para deixar sua comida fria. Eu te falei que eu não irei te deixar apenas se livrar de comida. Olha, você pode comer o vegetal com a carne, certo? Ug, Shonpumunshi. Viu, agora essa é uma boa menina. Mas eu não consigo comer isto. Minalise enrolou a coisa estilo berinjela sem carne e enfiou na cara da Xuria. Ela fez carinho na cabeça da Xuria,
E mesmo enquanto ela resistiu, Xuria mastigou aquilo sem muito nojo. Isso me lembra, eu costumava alimentar as crianças assim também. Olhando para elas, eu pensei sobre isso. Minha própria irmã tinha um monte de gostos e desgostos, e é por isso que eu tratei aquelas crianças desse jeito. Desta vez, eu espero que elas cresçam fortes. Nós estivemos longe de Dartlas por 2 semanas agora. De todos os comércios de que eu havia roubado dinheiro, eu devolvi com um pouco extra, e então dei o resto do ouro e a espada de volta ao orfanato. Eu também tive certeza com algum dinheiro extra que ninguém dos guetos tocaria o orfanato. Para esse ponto, tudo o que eu podia fazer é rezar que as coisas permaneceriam assim. Para cumprir meu desejo, eu não podia só ficar na cidade e cuidar deles, mas só tinha que dar meu jeito com uma satisfação irresponsável. Nenhum bem real feito, mas um bem falso. Apenas o suficiente para me confortar. Eu nunca esquecerei. Mas, eu tinha que seguir adiante. Bem, não tinha outra estrada além dessa. Esmagar, matar, conquistar, ainda haviam caras por aí que precisavam ser moídos. Ugh! É como se minhocas estivessem rastejando pela minha boca. Eu realmente acho que é o fruto do diabo. Enquanto eu estava pensando e comendo, eu notei que os pratos diante da Menalis, da Xuria e de mim estavam vazios. Um vento frio soprou com o som de folhas farfalhando. Ek! Está frio! Xuria pegou a capa com a proteção de calor corporal que ela mantinha para o frio e se enrolou nela. Menalis, que havia vindo de um clima mais frio, e eu, que estava acostumado em ter meu corpo sujeito a maus ambientes, olhamos para a cara dolorida da Xuria, que só tinha conhecido climas mais quentes. Menalis e Xuria tinham suas roupas com habilidade de proteção de calor corporal, mas nada forte o suficiente para competir com temperaturas frias o suficiente para nevar. Esfrio tanto esses últimos dias. Bem, nós estamos bem a oeste, e amanhã nós chegaremos na capital mágica Carbonhem. Tem uma enorme barreira que cerca a cidade, então ela sempre tem um clima bom lá. Mas até nós chegarmos lá, vai ser duro. Sim, nós passamos pelo norte para alcançar o Império Giligal, e depois de entrar no país imperial pela borda, nós seguimos ao oeste da cidade imperial para o Congresso Escola Mágica Carbonhem. Como seu nome sugere, o nome do país e da capital tem o mesmo nome como o Congresso Mágico, Carbonhem, e ela foi criada por magos do país das feras e do imperador que estavam envoltos numa guerra. Comparado com outros países, ele era um pequeno, com apenas 20% dos outros, mas ele era conhecido por ter o maior poder de fogo mágico de todo o continente. O país foi criado por volta da mesma hora que o país imperial, e comparado com o país imperial que vorazmente tentou expandir suas bordas, Carbonhem colocou suas energias em manter as bordas que havia obtido. Como resultado, cada cidade tinha sua própria barreira, e o país tinha sua própria barreira enorme. Elas eram barreiras que eram excelentes em resistir dano físico e mágico, para que os humanos não serviam para atacar com magia fossem protegidos por esta barreira, e Carbonhem era fácil de se defender, e bem difícil de se atacar. Os países imperial e das feras eram todos portos, e nenhum deles podiam derrotá-lo por essa razão. E então Carbonhem, que havia se declarado neutro, depois de criar uma escola para criar nova magia, criou um lugar para os magos superiores do continente afiarem suas habilidades mágicas. Logo, tinha uma dungeon massiva localizada abaixo da escola, e a razão para nós termos mudado de direção era devido a essa dungeon. Por causa desta sobremesa ter sido feita com um pouco de fruta ricol, vamos cozinhar e comê-la. Ricol cozido te impede de ficar doente. Xuria está comendo 2 delas. Ok, só, se você comer demais, sua barriga vai doer. Mesmo com um pequeno suspiro, Menalis pegou 4 das pequenas frutas ricol, cada uma do tamanho de uma pequena laranja, sendo gentil o suficiente para Xuria. Nós colocamos elas num graveto usado para cozinhar, e cozinhamos o ricol sobre o fogo enquanto nós observávamos o fogo estalar.
Ok, me deixe checar nosso plano para depois de chegarmos em Carbanhem mais uma vez. No começo nós íamos para a cidade imperial checar os soldados e dançarinas, mas nós teremos que deixar isso de lado para mais tarde. O chefe da escola mágica também tinha um monte de empréstimos que ele não havia pago, e estava começando a se tornar uma encheção. Para ser honesto, não tinha nada que nos deixasse irritados ou com ódio dele. Talvez porque nós não conhecemos ele bem o suficiente para eles nos trair. Não, comparado com os outros, eu realmente não sinto muito por ele. De qualquer jeito, ele não era alguém com quem eu queria me vingar. Ainda assim, ele ainda vai pagar pelas coisas que ele me devia da primeira passagem. Para que a gente possa arrumar um ponto de partida para progredir, nós temos que usar este país. Se ele não for pagar por isso de um jeito, então nós teremos que tomar isso. Bem, se isso nos fizer sermos odiados, então eu acho que eles apenas terão que nos odiar. É o que eu pensei sobre enquanto a conversa continuava. De qualquer jeito, nós entraremos agindo como estudantes. Nós não ficaremos lá por muito tempo, então levará um pouco de dinheiro, mas não deve ser difícil para uma aula básica. Há um monte de aventureiros e magos indo aprender lá, afinal. E eu continuei. Contudo, isso causaria problemas se vocês ficassem lá. Eu quero que vocês vão para a classe avançada, que ensina as classes de magia básica. A classe avançada não tinha apenas terminado a classe básica, mas como era uma classe onde eles faziam mais do que o treino mágico padrão, era levada para magos puros. Se a classe básica era como usar magia, a classe avançada era como os funcionamentos da magia ocorriam. Acima da classe avançada tinha as classes avançado especial, super avançado e avançado divino, todas que te faziam assinar um contrato no que era de magia que protegia o país, mas até lá isso não era necessário. Bem, enquanto isso está acontecendo, eu vou atacar a dungeon sozinho. Primeiro, eu arrumarei a experiência, e eu posso testar todo este equipamento. Então talvez eu possa suprimir esta maldição da Holy Maiden. Há outras coisas que eu quero fazer, então provavelmente levará 3 semanas. Durante este tempo, apenas aprendam tudo o que vocês puderem, ok? Que? Você vai apenas nos deixar aqui? Oxi! Eu não quero, não simplesmente se livre da gente. Não, eu falei isso para vocês antes. Por que vocês estão chorando por isso? As duas pareciam tristes e tentaram parecer tristes juntas, e então, quando foram chamadas por isso, arrumaram suas caras na hora. Nós sentimos vontade de protestar secretamente. É nosso protesto secreto. Não, não, não. Onde está o segredo nisto tudo? Eu suspirei enquanto elas abriam suas bocas de novo. Bem, você tirou sarro da gente quando nós perguntamos para onde a gente estava indo. Mesmo quando nós sabíamos, nós não queremos que isto ocorra. Ambas suspiraram e olharam para baixo. Se você pensar sobre como o país foi formado, era óbvio, porque o peso da magia ali era enorme. Também, pensar sobre minha própria habilidade mágica era besteira. Meu estilo de operação mágico significava que eu mesmo não podia usar qualquer magia forte. Por causa da Soul Blade, eu não tinha problemas, mas como eu não podia usar qualquer magia fácil, não tinha nada que eu podia usar também. Claro, um aventureiro normal poderia ir bem com o mínimo absoluto, mas por outro lado, isso é tudo que ele teria. Ainda assim, eu não posso usar magia, então eu não posso ser ensinado sobre isso. Eu vou fazer merda de qualquer jeito, já que com meu estilo eu não sei nem o básico. Como Minalis não recebeu o caminho mágico das técnicas mágicas e Xuria está basicamente feita com fantoches mágicos, apenas vão e estudem magia. Sim, porque esse era o problema. Mesmo que eu fosse vir com uma nova ideia mágica usando o conhecimento que eu tinha do meu mundo original, para poder fazer ela virar realidade, eu ainda não podia montar ela. Não tinha como eu poder entender magia, já que eu não podia virar alguém que podia usar poder mágico em primeiro lugar. É por isso que Minalis, que não entende bem a organização da magia, ainda podia gerar força mágica com uma alta habilidade.
Shuria também era boa com magia externa, então mesmo quando era impossível para ela aprender a magia santa escondida pela igreja, ela ainda podia aprender magia de maldição. Então, quando nós chegarmos nesta cidade, vocês garotas não podem usar quaisquer de suas habilidades naturais. Maa! Não digam Maai para mim. Vocês usam tão frequentemente a magia de vocês que vocês ficam embriagadas nisso. Vocês simplesmente começam a usar a magia facilmente demais. Vocês têm que aprender o básico de magia e ser mais eficientes em mudar de estilos mágicos. Eu continuei dando bronca nelas depois que elas me deram olhares relutantes. Vocês sabem que vocês ficam embriagadas em suas próprias magias, né? Ficar embriagado em magia limita suas habilidades de raciocínio, mas fortalece sua habilidade. A condição é igual ficar embriagado em licor, mas o jeito de ficar embriagado é diferente. Comigo é igual aquele agitado que você fica quando fica acordado realmente tarde, mas então você repentinamente fica cansado e não dá mais para aguentar. Essas duas são meio que iguais, elas mostram coisas que as pessoas não deviam ver. Mesmo quando eu esquivo, eu gostaria que elas vissem isso da minha posição. Bem, eu acho. Ambas desviaram o olhar. Mas, você não irá também, Goshujin-sama. É quanto isto. Que tal isto? Você sempre fala quando você mata algo, enquanto você usa toda a sua magia. Você ainda nem tentou. Bem. Desta vez, eu que evitei os olhares delas. Parece que as duas se lembram um pouquinho demais. E agora nós temos inimigos piores. As pessoas que você quer se vingar estão próximas de guerra e as feras mágicas estão à espreita. Se você apenas lutar usando sua habilidade, será demais, então todos nós temos que ficar mais fortes. Ok, está decidido. E bem então, houve um som estilo Voosh. Era o som do suco Ricol transbordando e caindo por todo o fogo. Vocês acham que queimou? Nós gastamos tempo demais nesta conversa, então pode ser que sim. Se nós cozinharmos mais um pouco, perderá seu sabor. Bem, então eu pegarei o maior. Shuria foi voz e pegou a maior fruta Ricol. Qual é, Shuria? Tome cuidado. Você vai se queimar. Eu estou B. Oh. Quente, 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 quente. Vale. Eu sabia que isto aconteceria, é por isso que eu te falei. Minali suspirou e usou sua magia de gelo para dar para Shuria alguma água fria. Isso é muito mais frio. Um pouco mais. Shuria colocou suas mãos sobre suas bochechas para rapidamente esfriar a mistura em sua boca. Assim como sempre, quando não tinha ninguém para se vingar, Shuria sempre faz coisas bestas. Olhando para sua aparência, ela parecia ser uma donzela com que algum amante se preocuparia, mas ela se fez parecer assim de propósito. Bem, cada pessoa tem sua própria disposição, e como eu sou meio que a razão dela ser assim, eu pararei de pensar sobre isso. Nós precisamos alimentar o corvo também, sabem? E ao dizer isso, eu tirei uma caixa se mexendo da minha mala para fora e então um grande estojo dela. Dentro do estojo, cercado com paredes de vidro muito parecidas com um aquário quadrado, tinha alguma grama seca e cu, que havia transformado de novo num ovo. Eu coloquei o estojo no chão e o ovo começou a sacudir para frente e para trás. Claro, o cu-ovo era um ovo, mas ainda era Kushan. Mesmo quando Kusha obteve essa forma, ele ainda tinha um apetite. Bem, ao invés de comida, ela queria magia. Como ele não tinha uma boca, ele não podia comer, mas se você segurasse ele em sua mão, ele sugaria toda a magia emanando de você que ela podia. Por causa disso, se você alimentasse muita magia para ele, ele ficaria cheio, o ovo tremeria e ele pararia de absorver magia. É disto que consistia sua dieta, então nós tentamos dar para ele 3 refeições diárias de magia, assim como as refeições que nós tínhamos. De qualquer forma, Cuovo era o nome que Minali surgiu para isso. Ok, é minha vez,
Quente! Quente! Vip, Shuriya saltou excitadamente com alguma fruta recol quente ainda em sua boca, e ficou diante do estojo. Era apenas como sempre. Shuriya era a primeira e aquela encarregada de alimentar Ku. Ok. Eu tenho uma magia gostosa para você. Ela tirou a tampa do estojo e preparou para canalizar a magia carinhosamente, assim como uma mãe cuidaria de um bebê. Bem, exceto. Ele não parece muito interessado. Sua magia está apenas indo para toda parte. Vá. E assim como de costume, ele não absorveu nada da magia da Shuriya. Ugin, qual o problema? Por que você não gosta da minha magia? Bem, você fez seu melhor, Shuriya. Minalis tentou confortar Shuriya, cujos olhos estavam enchendo de lágrimas. Sacode, sacode, ok, não precisa causar. Eu peguei o ovo da Shuriya e ele começou a sacudir alegremente. Eu comecei a alimentar ele com minha magia até ele ter tudo o que precisava. Até que algo aconteceu repentinamente. Craque! Mas que... Na minha mão, o ovo começou a rachar. Crique, craque! Oh! Espera! Agora o que? O que nós devemos fazer? Os sons continuaram alto no que o ovo rachou, e eu olhei ao redor para as outras duas. Sem calma, Goshujin-sama. Coloque ele de volta no estojo. Devagar. Você não quer machucá-lo. Claro. Minalis e Shuriya me aconselharam, do que eu me acalmei um pouco, e coloquei o ovo de volta no estojo. E nesse momento... Crack! Ma! Os sons de rachadura de um ovo se partindo que havia passado de seu limite soou junto com a visão do ovo se dividindo em dois. Sobre o autor da postagem. NNY Capítulo 104 O Herói, conteúdo do ovo quebrado. Capítulo 104 O Herói, conteúdo do ovo quebrado. Algo apareceu para fora do ovo, sendo humanoide e com 20 centímetros de altura, como uma das figures que meu amigo exibiria lá na Terra. Isso então soltou um leve som de miado. Isto é. Além de apenas sua altura, sua aparência inteira era estranha. Seu formato geral era normal, o que por si só era esquisito, com isso tendo cabelo preto com tons de verde e um rosto remanescente de uma Minalis mais jovem. Ela também estava coberta de seu pescoço para baixo, até seus punhos, em escamas reptilianas, com asas de pássaro brotando de suas costas. Ela tinha uma cauda de leão com uma bola de pelo presa no final e, apesar de eu só ter pego um relance, parecia ter também patas estilo de leão em suas mãos. Ela usava um pedaço de um ovo diferente como um chapéu, e suas orelhas de coelho passavam pelos dois buracos nele. Resumindo, era exagerado demais. Quem pensou que adicionar qualquer coisa que apareceria em sua mente seria uma boa ideia? Mama, Papa, Neishan. A pessoa pequena, se é que ela podia ser chamada assim, falou no que apontou para cada um de nós antes de miar de novo. Ku olhou ao redor vigorosamente, finalmente avistando o feno espalhado ao redor do estojo, e começou a brincar com ele alegremente. Parece que Ku conseguiu manter sua aparência fofa. Que fofa! É como uma boneca. Mama. Você quer dizer eu? O interesse da Ku foi do feno para Minalis no que ela esticou sua mão para ela do estojo. Minalis juntou suas mãos e gentilmente abaixou-as no estojo, deixando Ku subir nelas. Parecia que ela queria se aproximar ainda mais, então Minalis ergueu ela até seu rosto, e ela alegremente se esfregou na bochecha dela. Mama. Eu não consigo agir como uma mãe, então o que é esta sensação estranha? Com isso, a expressão normalmente séria da Minalis se quebrou num sorriso bobo. Como eu havia mencionado antes, fazer Minalis sorrir sem usar uma skill era algo que eu tinha praticado duro para conseguir. Sob meus esforços, a skill cara séria havia evoluído para a skill de level máximo controle facial. NT, de máscara de ferro, para audácia, para cara séria, enfim, agora evoluiu mesmo. Então Shuriya falou também. Eu também.
Eu também. Nei-chan. Nei. NT. Eu não sei como deveria ser, porque em inglês está assista. Cis, mas a gente não usa assim, então, fica assim. Ku foi para as mãos da Churia, e Minalis parecia que ia pegar ela de volta à força. Ignorando isto, Ku sentiu as palmas da Churia antes de expandir suas asas e decolar. Ah, ela voou! Ku voou e pousou na cabeça da Churia, mexendo nela contentemente com suas patas. Nei! Ku! Nei! Ku encheu seu peito e fez uma pose, então voltou a puxar o cabelo da Churia. Ai! E não me esnobe! Eu não vou deixar! Mesmo dizendo isso, um traço de diversão passou pela expressão dela. Será que elas acham que é encantador quando ela brinca com elas? Eu espero que elas não sejam secretamente masoquistas, realmente espero. NT, surpresa, Churia é abertamente masoquista. Como se estivesse satisfeita com seu trabalho na cabeça da Churia, ela se virou para mim. Papa! Uf! Ela pulou até mim, e eu proativamente peguei ela no ar. Papa! A expressão que ela fez enquanto inclinava sua cabeça era definitivamente fofa. Eu podia ver por que as outras duas reagiram do jeito que fizeram. Mas desde o primeiro momento que eu avistei a Ku, eu fui lembrado de algumas criaturas que eu odeio. Era uma fada. Por um lado, ela tinha o mesmo tamanho, mas do outro lado ela não compartilhava quaisquer outros traços, e fadas não surgem de ovos. Tamanho apenas não é a base para fazer assunções, mas no instante que eu vi ela, tudo o que eu podia pensar sobre eram aquelas malditas pestes. Fadas são todas as crianças da Rainha das Fadas, e nascem do fruto da árvore fada em Fadópolis. Considerando que eu destruí Fadópolis com minhas duas próprias mãos, não tinha como Ku poder ser uma fada. Mas um tequinho de dúvida permaneceu, e por essa razão, eu não conseguia ficar perto da Ku. Papa me odeia. Ku se partiu em lágrimas e eu me apressei para me desculpar. Rei! Não diga isso! Eu não te odeio. Você provavelmente está com fome, então aqui, pegue um pouco de energia mágica. É sério. Papa não odeia Ku. Da magia. Sério. Papa nunca mente. Pegue isto. Papa. Eu apressadamente enviei uma bola de magia da minha mão. As lágrimas da Ku pararam e seu sorriso acendeu seu rosto. Ela imediatamente começou a lamber minha mão no que ela comia a magia. Parecia algum tipo de parasita bizarro no que sua boca passava pela minha mão, mas também estranhamente fazia cócegas. Como eu possivelmente posso aguentar isto? Pare de ser mal com a Ku-chan, mestre. NT, eu vou tentar separar o que a Minalis chama de Goshujin-sama e o que a Churia chama de mestre, porque eu não acho que sejam os mesmos termos, mesmo quando em inglês é se alguém é malvado, seria você, Churia. Naquele momento, Minalis interrompeu numa voz baixa. Goshujin-sama, tem 16 deles. Entendido. Eles estão um pouco mais tardes do que o esperado, mas parece que o alcance de detecção deles é por volta do mesmo que o meu. Churia falou. Eu não entendo. Quem vocês estavam esperando? Ku também inclinou sua cabeça com dúvidas. Naquele momento, um grito perfurou o ar no que 5 porontos monstruosos apareceram, um tipo de monstro planta. Se eu tivesse que descrever um, eu diria que parece uma planta carnívora capaz de se mover sozinha. NT, eu estou supondo que o nome é esse, porque neste capítulo apareceu como monstrous, e no capítulo seguinte prontos, que eu vejo como um nome alternativo de japonês lendo plants, enfim, deixa assim, seu cuspe ácido corrói armas e armaduras de metal. Eles possuem vinhas ao invés de braços e pernas, e uma vinha cortada se regenerará. Assim, você tem que destruir seu núcleo para matá-los. Contudo, o núcleo é quase todo coberto por um saco cheio de ácido, o que significa que a não ser que você consiga acertá-lo na abertura de quase 1 centímetro, sua arma será destruída no ataque. Por causa disso, eles são considerados um dos inimigos mais irritantes de se lutar se você for um usuário de espada ou lança.
Contudo, é possível matar um sem danificar sua arma se você conseguir mirar perfeitamente e atingir o núcleo sem tocar esse saco. Assim, eles são perfeitos para praticar se você quiser masterizar combate corporal. Cada uma de vocês pegue em metade deles. Armas com alcance não são permitidas. Usem somente espadas de lute e lixo. Ambas responderam concordando. Aqui, Minalis terá 2 espadas, Shuria pode ter 4. Eu estava contemplando que tipo de punição eu daria a elas se elas fracassassem, quando eu ouvi um barulho gritante agudo diferente. Não! A fonte do grito repentino era Ku. Com seus olhos lacrimejando e sua postura encurvada, ela estava obviamente assustada. Ela saltou da minha mão e começou a voar até Minalis, como se estivesse em pânico. Minalis tentou pegar ela em seu próprio pânico, mas Ku passou pelas mãos dela. Isso não quer dizer que Ku passou através de alguma abertura, nem que a força do voo da Ku bateu fora as mãos delas, mas que ela literalmente passou através das mãos dela, como se não estivessem ali. Todos nós gritamos de forma uníssona pela visão bizarra, mas Ku não ligou para a gente no que ela mergulhou no amplo peito da Minalise, assim como antes, afundou-se no torso dela, como que sendo absorvida. Sobre o autor da postagem. Capítulo 105. Os problemas do herói continuam acumulando. Kaku. NT. Fica melhor deixar Ku do que só Ku, né? Minalis olhou entrando em pânico ao seu redor. Se acalme, Minalis. Você está bem. Eu estou bem, eu acho. Minalis hesitantemente respondeu à questão da Shuria. Independentemente de sua resposta, algo definitivamente estava acontecendo com Minalis. Seus olhos normalmente beges haviam se transformado num azul profundo com uma linha vertical no lugar de uma pupila, como de um lagarto. As pontas do seu cabelo ficaram pálidas e davam um brilho fraco. Quando eu rapidamente inspecionei Minalis, o status dela veio como assimilação. Nome da entidade, Ku. Todos os status dela tinham modificadores demais. E a lista de skills dela agora continha as estranhas skills novas favor de emprestando, potencial desbloqueado, emprestando, e cisne sanguinário, emprestando. NT, esse favor, é no sentido de boa impressão. Mas que raios! Eu nunca havia visto essas skills antes, nem qualquer tipo de status de assimilação. Para todos eles, eu não podia ver qualquer informação além do nome. Eu nem podia ler o nome completo da de favor. Quando eu tentei inspecionar mais, tudo o que eu recebi foram letras zoadas, esmagadas tão juntas que ler isso era impossível. Era como as vezes que eu tentei inspecionar Letícia ou matéria. Amy Minalis, você tem certeza que você está bem? Eu não sei de verdade. Eu consigo ouvir a voz da Ku e ha. Desculpe por lhe preocupar, Goshujin-sama. Deixe esses monstros comigo. Então, você está bem. Se eu não consigo dizer por uma inspeção, a única que pode me dizer é a própria Minalis. Eu não sei nem se ela consegue ler melhor que os seus status, mas se ela quer se testar, é melhor ir acabar logo com isso. Eu estou bem, mas meus instintos de beasmo estão ficando loucos. Eles todos estão bem na minha frente. Me deixe ir neles. E Minalis correu até o grupo de monstros com um olhar feroz em seus olhos e um largo sorriso em seu rosto. Ela cortou os pontos monstruosos tão rápido que ela mal podia ser vista. Pela hora que o ácido começou a sair de ela já estava fatiando o próximo. Ela é rápida demais. Os status dela estão aumentando junto com seus instintos de batalha, como se ela estivesse usando o modo Berserk. A skill do modo Berserk, que permite que o usuário seja consumido por seus instintos de batalha em troca de um aumento temporário de status, só podia ser usada por uma pequena porcentagem de beasmo. Entre o fato do modo Berserk usualmente envolver grandes mudanças físicas e o fato que Minalis não tinha habilidade para entrar no modo Berserk, ela não poderia estar usando isso para lutar, mas ainda não há outra explicação para a cena na minha frente. Os gritos dos monstros foram afogados pela risada maníaca da Minalis. Normalmente, o usuário do modo Berserk não consegue usar magia enquanto ele está ativo,
mas Minalisa estava quebrando essa regra também. Ela estava revestindo sua espada com uma camada de gelo para protegê-la do ácido. Você pode pensar que o uso de uma magia estratégica dessa significa que ela não estava completamente absorvida em seus instintos, mas você estaria errado. O feitiço que ela estava usando não foi um que eu ensinei para ela, significando que até sua magia estava vindo do instinto. Uau! Minali está parecendo tão legal, seu cabelo está brilhando todo. Assim como Shuri exclamou, o cabelo da Minalisa estava radiante, no que ele fluía junto com seus movimentos. Ela matou um quinto, então um sexto, então um sétimo. Finalmente, ela saltou de volta para longe dos monstros. Ha ha ha! Agora, tem algo que eu quero testar. Minali sorriu ferozmente no que ela fixou seu olhar de volta nos monstros. Eu também quero testar se o aumento de status é pela skill de favor ou pela skill de potencial desbloqueado, mas pode ser que mais tarde seja. Ela me cortou com o começo de uma encantação. Quantos bilhões os gafanhotos esfomearão? Ao redor e ao redor e ao redor e ao redor. Meu ancestral está bem longe, mas ainda eu busco o caminho ancião. Invocar formigouros, NT, pelo inglês, é uma palavra envolvendo formiga que meio que não existe, e o contexto de uns 3 parágrafos mostra que a intenção são formigas. A magia que vazou enquanto ela falou a encantação era obviamente diferente da magia normal da Minalis. No que ela passou por mim, minhas costas involuntariamente se enrijeceram no que as respostas de lutar ou fugir bateram. Sem barulho, um buraco se abriu no meio dos monstros. O interior estava obscurecido por uma névoa tão escura que parecia ser sombras líquidas. Quando eu comecei a ouvir uma cacofonia súbita de gritos sobrepostos surgindo do buraco, eu percebi que a névoa era na verdade um enxame incontável de criaturas gigantes, estilo formiga. Ao invés de chamar isso de luta, seria mais preciso descrever o que se seguiu como um massacre esmagador no que a onda fervente preta passou pelos purontos monstruosos e começou a rasgá-los com milhões e milhões de dentes. Do começo ao fim, isso levou menos de 10 segundos. Assim que a onda preta conquistou seu objetivo, ela voltou para o buraco de que havia surgido e o buraco se fechou atrás dela. Tudo que obrou era uma leve mancha de ácido no chão. Pela área toda onde os insetos estiveram, não sobrou nada. Nem corpo, nem a grama que uma vez cresceu no chão. Os únicos restos eram dos purontos que Minalis havia matado em combate corporal. E então, o corpo da Minalis começou a tremer e sacudir. Minalis. Foi um erro deixar ela usar aqueles poderes. Assim como minha Soul Blade, as habilidades mais poderosas possuem os maiores custos. Se eu tivesse que estimar, eu teria que dizer que os poderes que Minalis acabou de usar eram muito além do que ela podia lidar normalmente, então um custo equivalente. Alhanha! Minalis começou a cair para trás e eu rapidamente peguei ela e a coloquei no chão. Alhalhalhalhalhá! O sorriso da Minalis permaneceu mesmo quando seus olhos começaram a lacrimejar e seu rosto começou a corar. Quando eu examinei ela mais de perto, sua pele estava queimando e seu pulso e respiração estavam erráticos. Podia ser só uma febre mágica, mas também pode não ser. Goshujin-sama, eu me sinto tão quente, tão sedenta. Minalis usou poderes muito além de seus limites. Ajudar a proteger ela das consequências seria incrivelmente difícil. Se acalme. Respire fundo. Shuria, me ajuda a tirar as roupas dela. Quando eu disse isso, Shuria corou e cobriu seu rosto com suas mãos. Pervertido! Pervertido! Esquece, você não vai servir para nada. Eu farei isso eu mesmo. As coisas estavam saindo do controle. Eu queria explicar minhas intenções, mas pelo olhar com raiva que ela estava me dando eu podia dizer que era uma má ideia. Uma sensação quente se rastejou pela minha espinha no que eu cutuquei a bochecha com toques que mal eram notáveis. Desculpe, Goshujin-sama, eu. A voz dela estava cheia de intenção mas ainda sumia no que a sensação na minha mão intensificou. Ela mordeu e seu dente passou pela pele de seus lábios. O que está acontecendo com você?
Tão doce, tão gostoso. Eu parei surpreso e fiquei olhando no que ela começou a lapidar seu próprio sangue. Só tinha uma coisa que eu sabia que fazia as pessoas ficarem gradualmente frágeis e se largarem em seus instintos. Amy Minalis. Não importa como você olhe para isso, esta reação é exagerada. Eu achei que Shuria poderia se tocar sobre o comportamento inusual da Minalis no que ela correu para seu lado, mas neste ponto a Shuria não seria capaz de ajudar de qualquer forma. Se você morrer em mim, eu não te perdoarei. A única resposta da Minalis para a ameaça da Shuria foi um gorgolejo fraco. No instante que Minalis perdeu sua consciência, Ku reapareceu para fora de seu corpo, similarmente inconsciente e calmamente dormindo em seu estômago. A primeira coisa que eu fiz foi abrir seu status para checar sua condição. Assim como eu suspeitava, é veneno VP. Isso é só mais uma coisa para se preocupar agora. Eu segurei e peguei Minalis, respirando fundo mesmo com minha cabeça latejando. O sangue dela está. Eu vou pegar uma poção de HP. O que ela precisa neste momento é uma poção de MP. As feridas dela estão bem. E também, me dê um antídoto. Entendido. Obrigado. Eu coloquei o corpo mole da Minalis no meu colo e esvaziei as garrafas na boca dela. Com sorte, a poção de MP reforçaria seu sistema imune mágico e o antídoto contrariaria o veneno VP enfraquecido. Com sorte, o veneno VP simplesmente iria embora e pararia de causar problemas. Veneno VP, também conhecido como veneno de vampirificação, transforma quem o bebê num vampiro e forma um laço de servidão entre quem bebeu e quem quer que tenha feito o veneno. Eu ouvi que apenas vampiros de sangue puro podiam usá-lo. Aquele idiota! O que foi aquela merda sobre veneno VP só pode ser usado por verdadeiros vampiros como eu mesmo. Tirando coisas do cu. Hey! Você está resmungando algo estranho aí e está começando a me assustar. O que é isso sobre vampiros? NT, esta fala foi cortada em inglês na edição, mas ela encaixa bem, então quis manter. Aquele cretino arrogante, clamando que não tem necessidade de aprender em como contrariar isto porque ele deveria ser o último vampiro verdadeiro sobrando. Estou feliz que eu forcei isso para fora dele de qualquer jeito. Queria poder socar ele na boca agora mesmo. Hey! Você está bem? Sim. Tanto Minalis como eu devemos estar bem. Por hora, ao menos, mas... Eu chequei o status da Minalis de novo. Além de seu MP estar quase completamente drenado, todo o resto estava de volta ao normal. Minha habilidade de inspeção não funciona na Ku, como de costume, mas seu sono calmo indicava que ela estaria bem também. Ocasionalmente, o vento frio assopraria e ela se esfregaria mais fundo nas roupas da Minalis. Quando Ku fazia isso, as roupas ficavam desarrumadas e Minalis se contorcia para proteger sua pele do vento. Se nós deixarmos ela dormir assim, ela pegará um resfriado. Uma coberta. Eu arranquei meus olhos do corpo dela dormindo e fui até minha mala para pegar uma coberta, mas naquele mesmíssimo momento, um assovio perfurou o ar no que uma flecha magicamente reforçada voou até mim. Mais rápido do que eu podia pensar, meu corpo reagiu tirando ela do ar. Sério? Quem é você, de qualquer forma? O que você está fazendo com minha Minalis? Fica longe dela. A intrusa súbita era uma garota humana, parecendo levemente mais velha do que eu era, com seu cabelo dourado cortado curto. Seus olhos estavam repletos de raiva no que ela segurou seu arco puxado e o carregou em minha direção. Isto é exatamente o que eu estive dizendo. Este não é o tipo de história onde você pode enfiar novos desenvolvimentos como bem quiser. Dá uma trégua logo. Olhando de volta, sempre foi assim. Toda vez que havia problema, ele sempre veio e se acumulava. O universo deve me odiar. Nota de tradução: as edições envolvem o fato do Kaito ter se chamado de último vampiro de sangue puro, então se acharem algo similar numa nota minha em capítulos futuros, é por causa disso. Sobre o autor da postagem. Se autores posts